O que o cérebro vai escolher? Se você botar pornografia, ele escolhe a pornografia. O cérebro humano, Felipe, tem uma coisa que ele é uma máquina muito interessante, mas ele gasta muita energia. Então, ele sempre vai preferir algo para ele gastar menos energia. Então, por exemplo... Olha só. Então é químico esse negócio também. Fazer sexo dá mais trabalho, principalmente quando você ama alguém, porque você tem que satisfazer aquela pessoa, tem que trocar, é uma dança, é um tempo. O que o cérebro vai escolher? Se você botar a pornografia, ele escolhe a pornografia. É mais rápido. Tudo bem, vai ter efeito colateral, mas ele quer o que é mais fácil. E o cérebro é preguiçoso. No caso da verdade, qual o critério dele? Se aquele cara está falando o que eu penso, é verdade. É mais fácil, é um atalho. Fácil. Por isso que isso é instintivo. Agora, o reflexivo, que tem a ver com o lobo frontal, é o contrário. Isso faz sentido? Eu sempre digo que a gente só vai sair desse patamar se a gente criar, por exemplo, o conceito de bom senso. Toda vez que alguém me dá uma notícia, eu falo assim... Aí, aquilo primeiro tem que bater. Faz sentido? Não, tô achando isso esquisito. Não tem muita lógica. E aí eu vou pesquisar. Mas se a gente passa pelo crivo do bom senso, eu acho até, sinceramente, que a gente tinha que ter um partido político do bom senso. O que for de bom senso, eu voto. Tá ali dentro. Tá, tipo assim, saneamento. Não, nem tem que discutir, é bom senso. Bom senso. Bom senso. Agora, ficar naquela coisa do nome da rua, de não sei o quê, acho interessante, mas não está dentro do bom senso imediato. Isso que você está falando é tão importante, porque assim, eu vejo no dia a dia da prática da publicação de pesquisas, né, da utilização de dados, a gente tenta, né, quer dizer, quando eu olho para a missão da Quest, está escrito lá no site, né, no coração da empresa. Nossa missão é fornecer dados para enriquecer o debate público e para fortalecer a tomada de decisão daqueles que têm que tomar a decisão. Mas isso exige bom senso. Isso exige reflexão, né? Porque você não pode também... Eu não posso pensar com o fígado, como as pessoas estão pensando. Eu tenho que pensar tudo que... Por exemplo, notícia muito boa. Eu nunca caí em nenhum golpe, porque toda vez que chega, fulano está vendendo não sei o quê, porque vai para os Estados Unidos, está R$100 a televisão de 70 polegadas. Eu falei, você não vai querer? Não, quero não. Você é meio mineira, viu, Bia? Não, mas eu aprendi a ser assim. Desconfiada. Porque eu era impulsiva. Então eu falava, que legal. Hoje, eu fui falando, gente, é bom demais para ser verdade. Se for, é aquela taxa de milagre que a gente... Que acontece, de vez em quando acontece. Mas é raro. Mas então, primeiro, eu testo para ver se é milagre. E eu diria que isso que você está falando está faltando na média do mundo. Não é do Brasil, não, Concordo com você. Do mundo. Concordo. E aí, assim, né, tô louco para te ouvir sobre isso também, porque, quando você fala que o cérebro é preguiçoso e a gente tenta buscar os atalhos para resolver os problemas, eu consigo olhar para o eleitor brasileiro e do mundial e identificar exatamente ele buscando esse atalho o tempo todo. Ao invés de aprofundar o debate... Ele quer um perfil pronto ali, que ele fala, então aqui pronto, parece comigo. Pum. Isso é um perigo. É quase a música do Caetano, acha feio que não é espelho. Não é espelho. Você imagina? Exatamente. Nós estamos vivendo um mundo assim. Um narcisismo, né? Um narcisismo não como patologia, mas como reflexão. A gente está refletindo como narcisista. Isso é horrível. Nesse livro que eu estou lançando esse mês... O Brasil no Espelho. Brasil no Espelho. Bota aqui pra gente, Tonton. Que chique, gente. Né, com certeza. Eu sonhei com esse dia. Olha que maravilha. Que eu li final de semana, recomendo. Tá todo marcadinho, é verdade que ela leu. Todo. Tem música de Cazuza, tá tem ali. Tudo aqui. Eu achei bonito isso. Quando você viu, você lembrou do Cazuza, que legal. Lembrei. Aliás, tem um documentário maravilhoso sobre o Cazuza agora passando. Foi a minha geração, né? Eu via Cazuza no Baixo Leblon. Mentira. Juro. Que chique. Meu querido, eu faço 60 anos em março. Sério? Sério. Agora tem a vontade. TDAH custa envelhecer. Não vou envelhecer. Não, com essa cabeça nossa. Porque a gente se acha criança. Eu, quando vejo alguém me levar muito a sério ou fazer doutora, eu falo, gente, essa pessoa não tá conseguindo entender quem eu sou. Isso é gostoso. Eu acho maravilhoso. Nesse Brasil no Espelho,
projeto contratado pela Globo, muito importante sempre dizer isso. Eles têm sido parceiros incríveis para a compreensão do Brasil. A Globo sempre fez muita pesquisa para entender o Brasil, para entender, né, essa diversidade que a gente tem. E nós agora temos o privilégio de estar construindo esse projeto junto com eles. Então, um projeto é feito a várias mãos, tem vários consultores que eu agradeço aqui, pesquisadores na equipe da Quest, na equipe da Globo. Então, sou fã desse time trabalho que robusto. montou. Deu trabalho. Você imagina entrevistar 10 mil brasileiros quase. Isso é uma amostra. Isso é uma amostra. Não, e representativo. Representativo. Não são 10 mil qualquer, tem 10 mil. Não. Exatamente. São 10 mil brasileiros selecionados a dedo para representar sexo, idade, escolaridade, renda, raça, religião. É um trabalho, assim, que eu realmente estou super feliz. Orgulhoso e que de ter bom feito. que virou livro, né? Mas nesse livro, o último capítulo desse livro é uma discussão sobre isso que a gente estava aqui falando. Exatamente. Que é o seguinte, quer dizer, eu acho a ilusão do conhecimento. A ilusão do conhecimento. Capítulo 10. Eu acho esse tema maravilhoso, fundamental. E eu queria muito falar sobre isso com você, porque é com você. Eu acho que você vai me ajudar, inclusive, e ajudar todo mundo a entender melhor o capítulo 10 sob a ótica né, da psicanálise, a ótica de como é que o cérebro funciona diante desse fenômeno. Deixa eu te explicar o que a gente fez. Vamos lá. Tá? Você imagina, eu tinha 10 mil entrevistas para fazer. Eu resolvi colocar uma bateria de conhecimento no questionário. Então, além de fazer a pergunta de valores, atitudes, que é o que o livro faz, o livro é sobre isso. O que o brasileiro pensa, o que o brasileiro acredita, o que o brasileiro deseja, o que ele sonha, o que ele tem medo. É um livro sobre valores, tá? E isso é mais estrutural do brasileiro, né? É como se a gente estivesse mergulhando fundo. Mas no pedacinho final, eu pus 4 perguntinhas básicas. Sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Exatamente. Então, como é que a economia está indo? Qual é o nível de desemprego? Como é que está indo a segurança? Dados objetivos, né? Os homicídios estão aumentando, estão caindo. E coisa que a gente vê Deveria ver todo no dia, noticiário nos o tempo noticiários, todo. Exatamente. E quantas pessoas morreram de Covid? 4 perguntinhas. Então, economia, segurança, saúde e emprego. Foi quase um Enem. A gente fez um Enem no Brasil. Numa amostra representativa. Exatamente. Sem poder estudar antes, que eu acho que essa aqui é a brincadeira. Não podia se preparar. Não podia se preparar, era ali na pesquisa. Muito bem. Por que fazer essa... Você deve estar se perguntando, quem está assistindo deve estar perguntando, mas para que fazer isso? Para que testar o conhecimento do brasileiro? Muito bem. Vamos voltar lá na Grécia Antiga. A gente fala muito da democracia grega, mas a democracia grega ela era muito restritiva. Não era todo mundo que podia votar, não era todo mundo que podia... Né, que era importante na democracia grega. Para participar da polis, você tinha que ter um nível de conhecimento, você tinha que ter ali um mínimo. Se as pessoas em volta olhassem para você, se você estivesse falando bobagem, a sua opinião na Grécia Antiga era descartada. O direito ao voto e à opinião não era generalizado, era uma coisa tinha que ter um mínimo. Tá? O mundo avançou, a democracia avançou, como Robert Down fala, a poliarquia andou, e hoje todo mundo vota, né? Isso eu acho que tem um grande avanço nisso. As mulheres até pouco tempo não votavam, agora votam. Você tinha o voto que era só para quem tinha renda alta, agora, né, isso não é mais um critério, a gente universalizou. Mas tem uma coisa na democracia grega que é importante, que é, se você vai debater o seu país, se você vai debater a polis, o mínimo é você saber o que você está debatendo. Porque se você não sabe o que você está debatendo do quê? De onde você está tirando, né? Então, as pessoas têm que se informar. É por isso que educar a sociedade é tão importante. É por isso que o jornalismo profissional é tão importante. É por isso que podcasts como esse informativo são tão importantes, porque eles ensinam, né, auxiliam, dão informação para as pessoas. E isso é muito bom. E quanto mais gente tiver, melhor. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar. Justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem
por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.